Quero aprender com Jesus. A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos. Que o Senhor Jesus lhes abençoe. E vamos agora seguir para mais uma série, né? Aprendendo com Jesus. E hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem de perdão. Queria começar com vocês no texto de Mateus 18, do 21 ao 35, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendido para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou-se um de seus conservos que lhe deviam 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo saiu de joelhos e lhe implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que lhe devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 18, do 21 ao 35. Perdoar é algo muito necessário e urgente para a nossa sociedade, que muito visa o ódio, onde as suas declarações contra aqueles que se opõem à sua ideia, atitude ou pensamento, né? Os xingamentos, os pronunciamentos são palavras duras que são vindo do coração das pessoas e que muito me assusta. Pois até em algumas situações há o desejo da morte do seu oponente, um desejo de vingança, simplesmente por não concordarmos com suas formas de pensar, as suas atitudes, a forma deles conduzirem a vida, conduzirem a política, conduzirem a economia, independente. Mas existe um ódio em torno de algumas situações simplesmente porque não concordam conosco. E neste universo de ódio, esse universo de conflito, nasce a necessidade de um perdão. É fácil a gente amar aquele que a gente ama, que nos amam, né? Aqueles que estão próximos a nós, aqueles que não nos causam nenhum dano, né? Como o próprio C.S. Lewis disse, né? É muito fácil a gente falar de perdão até que haja alguém para a gente perdoar, né? O perdão, ele é uma necessidade para uma vida saudável. O perdão, ele é terapêutico. Ele pode ser observado que a maioria de todas as doenças psicossomáticas que acontecem, quando elas são investigadas, no fundo, elas são causadas pela falta de perdão. Mágoas, muito rancor. Muitas pessoas são até impedidas de vivenciar experiências de amor e alegria por causa do rancor,
por causa que elas são dominadas pelo ódio. A falta de perdão adoece a gente fisicamente, emocionalmente e até mesmo espiritualmente. Aí não há nenhuma necessidade de a gente perdoar causalidades da vida, as coisas naturais, as coisas que acontecem, os eventos naturais. Mas há necessidade de perdoar quando algo é feito contra nós, quando o outro nos causa algum dano, quando a dor é causada por um outro. A maioria dos conflitos que nós vemos não são causados por forças externas, mas sim forças internas. Em sua maioria é de dentro para fora, ou seja, a maioria desses conflitos nascem dentro dos nossos lares. E não é de hoje que isso ocorre. A Bíblia ela já nos dizia muito sobre esses conflitos. Se a gente lembrar de Caim, que ele nutriu no seu coração a inveja de seu irmão Abel, ele não apenas destruiu, mas matou o seu irmão. Absalão, outro exemplo, não conseguiu superar o ódio pelo seu irmão Aminon, que estrupou a sua irmã Tamar. Absalão ele foi dominado pela sede de vingança, então ele planejou e executou o assassinato do seu irmão. Sua vida foi nutrida por muito ódio, que a consequência disso foi se levantar até contra o seu pai Davi. Nós podemos observar na Bíblia que a vida de Absalão ela foi muito infeliz. Esse ódio ele é instaurado no mundo, né? Nós percebemos isso, essa força de ódio, como eu disse aqui no comecinho já da nossa pregação de hoje, da minha ministração. A força deste ódio ele gera guerras, né? A gente pode perceber isso no decorrer da nossa história, da história da humanidade. O nazismo alemão, né, que trucidou diversos judeus, uma das atrocidades humanas testemunhadas, né, e escritas em filmes, né, muito horror, muito ódio, né, o horror do ódio. As guerras étnicas e tribais, irmãos matando irmãos, nos massacres em Ruanda, na Etiópia, na Bósnia. A gente observa que houve matança entre protestantes e católicos na Irlanda, né? Podemos observar conflitos mais recentes aqui entre israelenses e palestinos. Né? A gente pode perceber então que o mundo é um barril de pólvora. O ódio é uma arma mortífera e destruidora. Onde o ódio explode, estragos e destruições acontecem. Né? E esses conflitos também estão presentes no lar de Deus, na igreja, no corpo de Cristo. Percebemos isso nas páginas do Novo Testamento, nas cartas das igrejas que são direcionadas ali. Né? Os conflitos entre as igrejas, por costumes, os conflitos dentro da própria igreja, dos judeus e os gentios, alguns trabalhando por motivações erradas, como na igreja de Corinto, outros por partidarismos, né? Sou de Paulo, sou de Apolo. Nos parece que essas desavenças, elas avançam mais rapidamente do que o perdão. Podemos perceber até mesmo nos próprios discípulos de Jesus, né? O próprio Paulo, né, se afastando de um outro irmão, de Barnabé, por questões ali de Marcos. Então você pode perceber que esse conflito e você vai vendo que eles vão avançando mais rapidamente do que propriamente o perdão. Né? E nessa imensidão de conflitos, Jesus, nos conhecendo, nos ensina algo muito sobre o perdão, que o perdão já é a graça de Deus sobre nós. Deus, primeiramente, Ele nos perdoou antes de nos perdoarmos. Antes de perdoarmos alguém, primeiro Deus nos perdoou. Isso é uma consciência que Jesus nos ensina e que nós devemos ter. O Pedro, nesse texto que nós lemos agora,
querendo ter certeza do ensinamento que Jesus estava dando, ele perguntou para Jesus a respeito do perdão, de quantas vezes ele deveria perdoar. Na educação de Pedro, né, foi educado com aquela ideia do olho por olho, do dente por dente, né, como a gente pode ver ali em Mateus 5,38, quando Jesus fala sobre essa ideia que eles têm, em Levítico 24:20 também, que é muito presente essa ideia do olho por olho e dente por dente. Provavelmente Pedro também já reconhecia os requisitos rabínicos, né, que eram ensinados naquela época, de que o ofensor faz a primeira tentativa de resolver a ofensa e que a pessoa ofendida a perdoa apenas 2 ou 3 vezes, né? E Jesus, ele intensifica isso, né? Jesus responde assim, não só 3 vezes ou 2 vezes, não até 7, mas até 70 vezes 7. E Jesus está fazendo uma declaração interessante aqui. Se a gente remeter ao Antigo Testamento, ele reverte a lógica de vingança de Caim e Lameque, né? Está escrito lá no texto assim, se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Jesus, ele está revertendo essa lógica. Jesus, ele está dizendo que todas as vezes que pensarmos em vingança, que pensarmos em qualquer outra coisa, deve haver o perdão. Então, se há 77 vezes a vingança, há 77 vezes o perdão. Todas as vezes que alguém estiver com dívidas com você, comigo, nós devemos perdoar. Isso é um processo contínuo em sua vida. O perdão é recorrente enquanto houver a vingança. Enquanto houver conflito, será necessário perdoar. Então não se perdoa uma vez. Na verdade, a nossa luta de perdão é contínua. Principalmente quando a pessoa que nos ofendeu, ela continua nos ofendendo. E como seres humanos, nós continuaremos ofendendo as pessoas, né? Então, assim como nós fomos perdoados por Deus pela consequente ação de conflito com Deus, nós devemos também ser assim perdoados por Ele, nós devemos também perdoar os outros. E em seguida Jesus conta uma parábola a seus discípulos, que assim eles ficassem mais claros, e Jesus usa uma didática muito interessante, né? Ele faz de uma forma para a gente assimilar melhor, dizendo sobre umas dívidas impagáveis, né? Então ele quis deixar mais clara essa questão do 70 vezes 7 e da questão sobre a dívida, né? O servo que devia, segundo os valores da época, assim que eu dei uma pesquisada, é equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. Para pagá-los, deve trabalhar todos os dias por 165 mil anos, ou seja, se torna impagável isso. Assim é a nossa relação com Deus. Ele não depende do nosso mérito, de nós pagarmos algo para Deus. Jamais a gente pagará essa dívida. O relacionamento com Deus depende apenas da elegância, como diz o Ed René, né, dele nos perdoar. O perdão é conceder ao outro a oportunidade de continuar vivo, livre e presente em nossa vida. É uma mensagem contra o cancelamento, né, dos nossos dias. É não cancelar as pessoas, não tirar as pessoas da nossa vida, mas dar a chance delas continuarem participando, continuarem vivendo livres e presentes em nossa vida. Apesar das dívidas impagáveis contraídas conosco, dívidas pagáveis, aquelas que nós conseguimos pagar, aquelas que contraímos e cobramos, essas são fáceis. E aquelas que são impagáveis? E aquelas que não têm como ser pagas? Ou nós vamos apelar para a vingança, que é uma vingança contínua, que ela nunca vai acabar.
E se nós não apelarmos para a vingança, para a cobrança dessas dívidas, o que nos resta é o perdão. Então a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente escolhe perdoar, ou a gente escolhe o perdão, ou a gente escolhe a prisão, que nos remete à mágoa, a ressentimento, a ódio, o desejo de vingança. Perdão é o recurso que Deus permite que as pessoas que contraem dívidas impagáveis possam continuar se relacionando. Quando não há perdão, não existe a continuidade de relação. Lembra-se dos exemplos que eu dei acima, né? As relações são quebradas e a consequência é destruição e morte. Se não haver perdão, continuará um ciclo de vingança, um ciclo de cobrança. Perdoar é dar vida e liberdade aos devedores e também a nós mesmos. Perdão é dádiva de Deus, pois o seu perdão, o perdão de Deus é constante em nossa vida. Se nós lermos ali a Bíblia por inteiro, nós vamos ver diversas vezes Deus trabalhando o perdão, pois a vingança contra o pecado deveria ser a morte, mas novamente Deus começa dando perdão e dando chance de vida, dando liberdade daquilo que aprisionava as pessoas, daquilo que os fazia viver oprimidos, daquilo que os afastavam dos relacionamentos. E isso é tão prático na nossa vida. Pois podemos perceber isso no nosso dia a dia. Você percebe quando as pessoas nos devem e elas não têm como pagar, a primeira ação que elas têm é se afastar. Elas fogem de nós. Elas fogem do nosso vínculo de relacionamento. Elas são canceladas. Mas quando nossa dívida é perdoada, ela volta para junto de nós. Mas quando é aquele perdão de verdade, não é um perdão que a gente busca retribuição com isso. Ah, eu perdoei hoje, então amanhã ele fará tudo. Não, o perdão deve ser constante. O perdão a proposta que Jesus oferece, que Deus oferece de perdão, é contínuo nas nossas vidas. Não é uma retribuição. Então a gente percebe isso na nossa vida. Se olharmos essa questão também de sequência de vingança, inclusive quando eu era menor aqui, a gente vivia muito nesses conflitos, e não que eu participava, mas a gente via e ouvia relatos de muitas questões dessa questão de vingança. Quando havia essas brigas, esses conflitos entre facções, grupos de bairros, né? Grupos de bairros, e sempre quando ocorria a morte de algum integrante ou algum membro desta facção ou deste grupo, era necessário cobrar a morte dele. E você vê que isso não tem fim, né? É um que mata de um, aí o outro se sente direito de matar o outro, e assim vai, isso não acaba. Né? É igual se nós olharmos para a questão aí mais do Nordeste, quando tinha aquelas famílias que elas brigavam entre si, até aqui mesmo, né? As famílias que brigavam entre si. Então, se você matasse meu pai, eu tinha que matar o seu, e é uma briga. Inclusive foram feitas novelas, filmes, muito sobre essa questão dessa vingança. Então nós percebemos no nosso mundo que essa vingança não tem fim. E Jesus fala que só tem fim quando há o perdão. Somente quando há o perdão. Percebe que Jesus disse: é necessário haver o perdão para todas as vezes que houver um sentimento de vingança.
todas as vezes que houver dívidas impagáveis, para se estabelecer um relacionamento, é necessário alguma parte ceder, é necessário alguma parte perdoar, porque senão isso não terá fim, isso não acabará. Deus sempre cedeu. Mesmo Ele sendo o Todo-Poderoso, o Criador, Ele é o próprio perdão. Jesus nos mostra claramente nas páginas do Novo Testamento, nas suas últimas palavras, de perdão à humanidade. Jesus olha para toda aquela crueldade, para toda aquela sede de vingança, para todo aquele ódio, para toda aquela oposição, aquela falta de diálogo, e olha para todo esse mundo e diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Deus deu o perdão completo a nós. E Ele vive em perdão. Pois todos os dias nós contraímos dívidas impagáveis com Deus e com o próximo. O que nos resta é o perdão de Deus para a nossa vida. Quando nós reconhecemos o perdão de Deus, nós somos levados à liberdade, a seguir a nossa vida. Reconhecemos o pecado do nosso oponente, aquele que nos causa danos, e suplicamos ao Senhor que nos conceda o dom do perdão. Mas isso não é um trabalho fácil, não é da noite para o dia, é um processo e todos nós passamos por isso. Lembra-se, o perdão é contínuo. Não se perdoa uma vez. Você pode até pensar que eu falo assim, eu estou falando muito fácil disso de perdão. Mas, meu amigo, eu perdoei uma pessoa que me causou muito dano. E isso não foi da noite para o dia, foram anos e anos sofrendo, angustiado. De uma pessoa que eu tenho um relacionamento de pai e filho. Para mim foi duro, para mim foi doloroso perdoar. E eu não conseguia com as minhas próprias mãos, eu não conseguia perdoar. Mas um dia, ouvi essas palavras do Mestre, aprendi com ele e vivo aprendendo sobre o que é o perdão e pedi a Deus para que me ajudasse a perdoar. Mas foi uma vida constante de pedindo para Deus me ajudar a perdoar, porque era impossível para mim. Coisas que estavam no meu coração se afloravam e impediam de eu viver, impediam de eu ser feliz. Eu desejava a morte daquele que tanto me causava mal. Mas Cristo mudou a história, pois eu reconheci o teu perdão diante de mim. Eu percebi o quanto também eu ofendia as pessoas, o quanto eu também oprimia muita gente. E eu impedia de ser feliz. E impedia também as pessoas que estavam à minha volta de serem felizes. Não permitia o diálogo, a conversa. Isso me causava muito mal, isso me destruía por dentro. Isso me impedia de ter o prazer de viver. Eu estou falando de uma coisa que eu vivi, eu estou falando de experiências que eu vivi, eu não estou falando de algo. Eu tenho certeza que você também viveu experiências que precisaram de perdão e você sabe o quanto é difícil perdoar. E eu quero te dizer, como ser humano que estou aqui falando, é difícil mesmo. E não é uma coisa que você perdoa um dia. Na verdade, eu tenho que viver em perdão, pois muitas palavras machucam, pois muitas palavras... muitas atitudes nos magoam. Mas quando nós perdoamos, e aqui agradeço a Val pela conversa que nós tivemos ontem, que criamos uma maturidade sobre isso, nós amadurecemos e vivemos o perdão que Jesus falou.
Então é possível, mas é mediante o Espírito de Deus que nos coloca um novo coração, que nos muda a nossa disposição, com as palavras que Jesus fala, com a forma com que ele agiu, nós podemos reconhecer a pessoa que nos ofende como um pecador como nós. E quando nós reconhecemos o perdão de Deus, somos levados a uma liberdade que eu alcancei e hoje eu posso olhar nos olhos dele e falar: eu te amo. Talvez seja difícil para mim dizer, mas em meu coração diz isso. Eu olho para a pessoa que me causou tanto mal e digo assim: eu também sei o que é isso. Eu sei o que é a tua história, eu sei o que aconteceu com você. Eu sei dos problemas e sei da maior dificuldade que todos nós seres humanos temos de perdoar, de viver uma vida de rancor, mas livra-se disso para que você possa viver em paz, para que você possa ter harmonia em seu lar. Peça a Jesus. Suplique ao Senhor que conceda o dom de perdão. Daqueles que nos causam danos, daqueles que nos ofendem. Não é um trabalho fácil, meus queridos. Mas somente quando nós olhamos para Jesus e pedimos a ação do seu Espírito em nós, é que nós conseguimos perdoar e viver uma vida de perdão. Por nós mesmos é impossível. Jesus sabia dessa dificuldade humana, que ele transformou isso em oração, ensinando seus discípulos a orarem, nos ensinando a rogar ao Pai, em uma oração, esse sentimento que nós temos. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos nossos devedores. Isso é uma súplica a Deus. Para que nós perdoamos as ofensas que são colocadas diante de nós. O Senhor nos ajuda a isso, é uma oração. E essa oração do Pai Nosso é muito interessante, porque muitos repetem essa oração várias vezes. É exatamente para nós lembrarmos disso sempre, que o perdão é contínuo, o perdão é diário. Aqui é uma oração de consciência, que devemos viver em perdão para que haja relacionamento, paz, para que os conflitos sejam cessados, para que Satanás não veja uma oportunidade de destruição, mas que reine o perdão e a paz, a harmonia com Deus e com o próximo. Somos chamados a perdoar, pois sabemos que precisamos de perdão. Assim, o reino de Deus está no coração dos homens, como diz a própria parábola, explicando. Pois não haverá dívidas, pois todas foram perdoadas pelo sangue do Cordeiro. Liberte-se das amarras que te aprisionam, que haja perdão em sua vida, que o Espírito Santo o faça crescer na graça e no conhecimento, que o Espírito Santo revele as coisas que precisam ser colocadas para fora, das amarras, das prisões. Leve isso a Deus em oração. Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensinou o que é perdoar a todas as iniquidades, transgressões. Perdoar os nossos pecados que nós fazemos contra Deus e contra os nossos irmãos, contra os nossos amigos. Contra aqueles que são os nossos inimigos. Os nossos pensamentos de ódio, nosso pensamento de rancor, as nossas palavras proferidas com ódio contra um oponente. Mas que nós possamos ter o Espírito de Deus perdoador, que nós possamos orar ao Pai pedindo que nós possamos perdoar as dívidas, assim como Ele nos perdoou.
Que essa oração seja constante em nosso coração, para que a gente possa viver em paz e harmonia. Hoje eu vivo a alegria de um lar, porque Deus me ensinou o que é perdoar. Não é um processo fácil, não é da noite para o dia, mas é necessário para que a vingança cesse, para que as dívidas impagáveis sejam pagas, mas pagas com perdão. Onde nós não cobraremos mais as dívidas das pessoas, mas nós perdoaremos essas dívidas. Onde nós não queremos que a retribuição do outro, mas nós apagarmos, nós levarmos diante da cruz de Jesus aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos causaram danos, aqueles que nos causaram mal. Que o Senhor Jesus esteja com você, esteja direcionando os seus caminhos, para que haja perdão todos os dias, pois o perdão nos traz a liberdade, o perdão nos traz paz, pois essa paz foi nos dada em Cristo, porque Ele foi o perdão de Deus sobre nós. O castigo que era para ser dado a nós foi trago em paz. O relacionamento que era quebrado foi harmonizado. As famílias que eram destruídas agora são unidas, porque há a relação de perdão. Perdão é sinal da graça de Deus, do amor de Deus, de quem Deus é. O reino de Deus é baseado no perdão. E nós estaremos neste reino por completo, que não haverá mais dívidas a serem pagadas. Não haverá vingança. Pois nesse reino de Deus, as dívidas foram perdoadas por Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor lhe dê uma ótima semana. Que o Senhor continue trabalhando a sua vida, trabalhando o perdão na sua vida. E que feliz é o homem aquele que perdoa. Que Jesus lhe abençoe e te ajude a perdoar as ofensas daqueles que os causaram, principalmente quando as ofensas acontecem dentro do nosso lar. Quando as ofensas acontecem das pessoas que nós amamos. Quando os conflitos acontecem das pessoas que nós estamos nos relacionando todo dia. Mas a família, o lar, é o lugar onde acontece o perdão de Deus. É onde o testemunho do perdão reflete na vida das outras pessoas. Como demonstraremos amor ao próximo? Como selaremos o da paz se nós continuamos vivendo em ódio? Se nós continuamos nutrindo a inveja? Se nós continuamos nutrindo o desejo de vingança? Devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. Que a graça de Deus esteja sobre você e lhe dando uma boa semana. Que Deus fale ao teu coração, que o Espírito continue soprando. Lembre-se que nessa caminhada nós estamos junto com o Espírito e essas coisas são difíceis de fazer. Jesus sabia o quanto isso era duro, mas Ele propôs para nós que nós podemos viver em paz e harmonia se ouvirmos atentamente as suas palavras, se nós clamarmos a Deus pelo aquilo que está no nosso âmago, que é aquilo que nos destrói, se nós colocarmos diante da cruz, tudo isso será cessado. Basta simplesmente nós colocarmos isso diante de Deus, através de uma oração, seja ela como Jesus disse. Pai nosso, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Amém.